Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde. Mais de 1 milhão de pessoas esperam na fila para realizar cirurgias eletivas no SUS, o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde fez um levantamento para tentar reduzir a espera por atendimento. As informações levantadas pelo Ministério da Saúde são para atender um novo programa do governo federal que vai repassar recursos para reduzir a espera por cirurgias, exames e consultas na rede pública. Lançado em janeiro, o Programa Nacional de Redução das Filas pretende, na primeira etapa, dar prioridade às cirurgias eletivas, que são procedimentos já marcados e sem urgência. Os 26 estados e o Distrito Federal já elaboraram planos com detalhamento da quantidade de pessoas na fila e os procedimentos cirúrgicos mais aguardados em cada localidade e encaminharam ao Ministério da Saúde. Esse levantamento durou cerca de 3 meses e foi concluído na última semana. O tamanho da fila de espera por cirurgias eletivas é de 1.083.000 pessoas em todo o Brasil. Desse total, 487 mil cirurgias devem ser realizadas por meio do programa do governo federal. Com isso, a fila das cirurgias eletivas já vai ser reduzida em 45%. Entre as cirurgias mais esperadas estão a de catarata, que tem mais de 167 mil pessoas na fila. Outras cirurgias mais aguardadas são da vesícula biliar, de hérnia e do útero. O Ministério da Saúde começou em março a fazer a transferência de dinheiro para que estados e municípios possam realizar mutirões de atendimentos. 200 milhões de reais foram apenas para desafogar a fila de cirurgias eletivas. Após essa etapa, o governo federal planeja seguir com o programa para tentar reduzir as filas de esperas por exames e consultas especializadas. E a gente continua falando de saúde. Pessoas de faixas etárias mais elevadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis à cegueira ou baixa visão. A conclusão é de um relatório divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O documento, intitulado As Condições da Saúde Ocular, faz uma radiografia do segmento no país, tomando como base estimativas mundiais da prevalência de doenças oftalmológicas, somadas a dados demográficos e socioeconômicos do Brasil. De acordo com o estudo, as principais causas de cegueira ou baixa visão incluem catarata, erros refrativos não corrigidos, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. A Organização Mundial da Saúde estima que 2 bilhões e 200 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual. Dessas, pelo menos 1 bilhão tem deficiência visual moderada ou grave ou cegueira que, segundo o Conselho, poderia ter sido evitada ou ainda não foi tratada. A catarata e os erros de refração não corrigidos são as duas principais causas de deficiência visual reversível e apresentam 75% de todos os tipos de deficiência visual, sobretudo entre grupos etários mais altos. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, entre os fatores de risco para esses quadros, destaca-se o envelhecimento da população, além de mudanças no estilo de vida e a urbanização. Também influencia esse cenário a falta de acesso a um atendimento oftalmológico de qualidade. E junho é o mês da conscientização sobre a escoliose, um problema de coluna comum, mas que nem todo mundo conhece. A escoliose é um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Afeta cerca de 4% da população, mas pode ser detectada precocemente em crianças e adolescentes por meio de exames. Os professores pesquisadores Tomás Burke e José Maria Gonzalez desenvolveram um scanner corporal e um sistema 3D de análise para substituir o tradicional raio-x. É feito o escaneamento do tronco desse paciente sem uso de radiação, né? Portanto não tem raio-x. É
totalmente seguro para as crianças e para adolescentes, e a gente consegue fazer o diagnóstico, então, de maneira muito rápida, em menos de 1 minuto. Quanto antes a escoliose é identificada, mais rápido e eficiente será o tratamento. A gente trata com exercícios específicos para a escoliose dentro da fisioterapia, se os graus forem leves, né? Se esse paciente for descoberto mais tardiamente, num grau já moderado, a gente já precisa entrar com um tratamento a mais, que é o uso do colete. Em casos extremos, a gente pode chegar até mesmo na necessidade da cirurgia. Até sexta-feira, a Clínica Escola da UFMS vai realizar análise de assimetria para a detecção precoce de escoliose em crianças e adolescentes. O trabalho é realizado em parceria com a Universidade do Canadá e é inédito por conta do método de análise. É um trabalho pioneiro no Brasil e eu diria até que um trabalho pioneiro no mundo, porque a gente não utiliza nenhum tipo de marcador na pessoa. Somos capazes de detectar precozmente esta condición, las posibilidades de éxito del tratamiento se incrementan. O exame é simples e rápido. Alice Ortega, de 11 anos, participou da ação para identificar a escoliose. Ela sabe que a alteração na coluna pode interferir no crescimento. Eu acho super importante a realização desse exame para prevenir doenças, dores e alteração no crescimento. Para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, em caso de resultado positivo, o paciente pode receber o encaminhamento necessário. Para descobrir, então, precocemente se o seu filho e sua filha têm essa condição. E eu mudo de assunto agora para falar de economia. O setor de serviços caiu 1,6% em abril em relação ao mês anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A queda registrada em abril foi a maior para o mês desde 2020, quando recuou 10,9% na pandemia de Covid-19. O setor de serviços recuou em abril depois de ter crescido 2 meses seguidos e acumulado uma alta de 2,1% de fevereiro a março. O nível de atividade está 10,5% acima do patamar de fevereiro de 2020, período pré-pandemia de Covid-19, e 2,9% abaixo do recorde histórico em dezembro de 2022. Em comparação com abril de 2022, o volume avançou 2,7%, o que representa a 26ª taxa positiva seguida. O setor acumula uma alta de 4,8% no ano e de 6,8% em 12 meses, o menor resultado nesse tipo de levantamento desde agosto de 2021, cerca de 5,1%. Ou seja, a recuperação dos serviços está perdendo força. Segundo o IBGE, houve queda de 4 das 5 atividades pesquisadas. São elas: setor de transportes, serviços de informação e comunicação, serviços de profissionais administrativos e complementares, outros serviços. A única área que cresceu em abril foi a de serviços prestados às famílias. Olha, e agora um alerta para o consumidor. Alguns bancos do país estão alterando a data de fechamento da fatura do cartão de crédito. E a prática, identificada pelos próprios clientes, pode levar o consumidor ao endividamento. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, a medida não é ilegal, já que não há uma regra sobre o dia exato do fechamento da fatura do cartão. Mas para o IDEC, fazer alteração sem a comunicação prévia ao cliente viola o Código de Defesa do Consumidor. Na prática, a mudança diminui o número de dias entre o fechamento e o pagamento da fatura. Com isso, há a alteração do chamado melhor dia de compra, que é quando o consumidor pode comprar um produto e, em vez de pagar naquela fatura, paga na seguinte, ganhando prazo de até 40 dias para quitar a dívida. O IDEC havia identificado casos pontuais, mas após a investigação mais profunda encontrou informações que indicam uma prática corriqueira por parte dos bancos. Dessa maneira, isso está sendo muito benéfico aos bancos, às instituições financeiras, mas não são todos os consumidores brasileiros que têm acesso à internet, que trabalham com celular, que entendem de tecnologia e que vão tomar conhecimento prévio. Eu estava recentemente em Goiânia, numa chácara, não existia sinal.
O meu sogro não tem esse conhecimento, ele nem tem celular. Então, esse chamado entendimento é benéfico aos bancos, aos consumidores, que nós temos artigos de proteção, eles têm direito, pelo artigo 6º, a informação clara, precisa, ostensiva e prévia. Embora não haja uma regra, a prática do mercado bancário até então era de fechamento da fatura 10 dias antes do vencimento. Artigo 4º, que é a relação de consumo deve ser sempre baseada na boa-fé e no equilíbrio. E no jeito que estão fazendo, o consumidor ele vai estar desequilibrado. Ele, como eu te falei, ele não domina essa informação. Como também nós temos possibilidade de ser encarado como uma prática abusiva. Eles impõem um serviço, não existe proibição. O conselho do Dori é mais prazo, mais divulgação, deixa o consumidor começar a entender. Com o surgimento da tecnologia e das faturas digitais, os bancos encurtaram o prazo, que tem variado de 3 a 7 dias. De São Paulo, Leonardo Félix. E o Ministério dos Transportes planeja fazer a licitação de mais uma ferrovia no primeiro semestre de 2024. O trecho 3 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que liga o interior da Bahia à Ferrovia Norte-Sul. O projeto poderá ser licitado em bloco com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, algo que ainda está em avaliação. A FIOL poderá se ligar à Norte-Sul por Figueirópolis, em Tocantins, ou Mara Rosa, em Goiás. A segunda opção teria a vantagem de estabelecer uma conexão direta com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, ferrovia que avança em direção oeste partindo de Mara Rosa. O primeiro trecho da FICO já está sendo construído pela Vale. A obra foi uma contrapartida definida no processo de renovação antecipada de outras 2 concessões da companhia. Esse trajeto em obras vai de Mara Rosa até Água Boa, em Mato Grosso. A previsão de investimentos para a FIOL 3 vai de 5 a 7 bilhões de reais. Caso seja incluído o trecho novo da FICO, o valor pode subir para uma faixa de 10 a 15 bilhões de reais em uma estimativa preliminar. E veja a seguir, projeto de reflorestamento vai plantar 25 mil árvores nativas no Pantanal. E você vai ver também, nessa época do ano, aumenta o risco de acidentes envolvendo balões. A prática é considerada crime ambiental. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, após incêndios destruírem 4 milhões de hectares, uma grande área do Pantanal está sendo reflorestada. Ao todo, serão plantadas 25 mil árvores nativas. 3 anos após o fogo consumir quase 4 milhões de hectares no Pantanal, o bioma começou a se reerguer. O projeto do Instituto Homem Pantaneiro entrou em fase de finalização do plantio de milhares de mudas na região da Serra do Amolar, para recuperar as áreas atingidas pelos incêndios florestais. São os próprios brigadistas que apagaram o fogo em 2020 que trabalharam no replantio das espécies. Ao todo, estão sendo recuperados 30 hectares na Reserva Particular do Patrimônio Natural Acurizal. São plantadas mudas de angico, ipê roxo, ipê branco, jacarandá, aroeira, entre outras. Na Serra do Amolar, onde é realizado o projeto, quase 70% das áreas de proteção viraram cinzas. Os brigadistas vão acompanhar por 15 meses as áreas reflorestadas para impedir que elas sejam degradadas por seus predadores. Para evitar que as chamas consumam novamente o bioma, como foi em 2020, o Instituto firmou parceria com o Comando da Brigada de Infantaria do Pantanal para capacitar equipes de militares. A Serra do Amolar é classificada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma área de conservação de biodiversidade de prioridade extremamente alta.
A Unesco denomina essa região como reserva da biosfera mundial e, desde 2000, considera o complexo de áreas protegidas do Pantanal como patrimônio natural da humanidade. E a produção industrial da China cresceu 3,5% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Escritório Nacional de Estatísticas do país. Além de ter ficado ligeiramente abaixo da projeção, o crescimento da produção industrial de maio foi de 2,1 pontos menos intenso que o registrado em abril, quando o indicador subiu 5,6% ante o mesmo mês do ano anterior. Já as vendas no varejo chinês avançaram 12,7% em maio na comparação anual. Na comparação mensal, o crescimento foi de 0,42%. Ainda de acordo com o Escritório Nacional de Estatística chinês, os investimentos em ativo fixo subiram 4% nos primeiros 5 meses do ano, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Os economistas previam alta de 4,4% no período entre janeiro e maio. Já a taxa de desemprego na China entre a população com idades entre 25 e 59 anos, que compõem a maioria do mercado de trabalho, caiu marginalmente de 4,2% para 4,1%, segundo o NBS. A taxa de desemprego pesquisada nas 31 principais cidades ficou em 5,5%, permanecendo inalterada em relação ao mês anterior. A China tem mais de 96 milhões de jovens entre 16 e 24 anos em maio e mais de 33 milhões deles entraram no mercado de trabalho. De acordo com o NBS, desses jovens, mais de 26 milhões encontraram emprego, enquanto cerca de 6 milhões ainda estão procurando trabalho. Olha, e agora um dado alarmante. Pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A organização denuncia que de cada 100 menores, 20 entram no mercado de trabalho por volta dos 15 anos. Este dia 12 de junho marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, sob o lema Justiça Social para Todos, acabe com o trabalho infantil. A data tem como objetivo impulsionar o combate à prática que afeta crianças em todo o mundo. A Organização Internacional do Trabalho destacou a necessidade de criação de uma coalizão global por justiça social, iniciativa que terá como uma de suas prioridades a eliminação da mão de obra feita por crianças. Com relação às regiões, o continente africano tem a porcentagem maior, com mais de 72 milhões de menores, e em nível global, 50 milhões de pessoas ainda trabalham em formas análogas à escravidão. E um vídeo de um balão caindo sobre um prédio viralizou nas redes sociais. Ao fundo, é possível ouvir os gritos de desespero de quem presenciou a cena. Soltar balão é uma prática muito perigosa, inclusive considerada um crime ambiental. Pânico nas imediações deste prédio em Arujá, região metropolitana de São Paulo. O balão em chamas caiu sobre o edifício, mas rapidamente foi consumido pelo fogo. Por pouco, não provocou uma tragédia. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas não chegaram a ir até o local da ocorrência. O próprio solicitante cancelou o chamado, já que o prédio não chegou a pegar fogo e não houve nenhum ferido. De qualquer forma, esse caso reacende o alerta sobre os perigos dos balões, especialmente nesta época do ano. Nós temos, principalmente por conta dessa questão cultural do Brasil, das festas juninas, das festas julinas, esse costume e hábito da população de acabar soltando balões. Obviamente são balões por vezes menores. Entretanto, nós temos grupos de baloeiros que soltam aqueles balões que são gigantescos, que passam de 20 metros de altura. E esses são os principais causadores das catástrofes relacionadas à queda dos balões.
Por isso, o problema ocorre ao longo de todo o ano e em 2023 já bateu recorde, antes mesmo do início das celebrações do mês de junho. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, registrou 436 ocorrências com balões entre janeiro e maio, só em áreas próximas de aeroportos brasileiros. Foi um registro a cada 8 horas. O maior número já contabilizado desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Ele ameaça a navegação aérea, ameaça tripulantes, ameaça passageiros que eventualmente estão ali se deslocando e também causam os incêndios, seja em vegetação, em cobertura vegetal, seja numa indústria, seja em uma residência, por exemplo, ameaçando também as pessoas que ali se encontram. Além dos materiais inflamáveis que compõem a estrutura do balão, como papel, tecido, madeira e tocha, muitas vezes com combustível líquido, o capitão alerta para outros itens que tornam os balões ainda mais perigosos. Porque os baloeiros colocam fogos de artifício, colocam bandeiras, colocam outros artefatos inflamáveis extremamente perigosos. Isso potencializa o risco e as consequências da queda desse balão. Soltar balão é considerado crime ambiental. A legislação brasileira proíbe a fabricação, venda, transporte e soltura de balões, com pena de 1 a 3 anos de detenção e aplicação de multa. O Código Penal também prevê reclusão pelo perigo criado ao transporte aéreo. Mesmo assim, muita gente ainda se arrisca. Historicamente, nós temos incêndios catastróficos ocasionados pela soltura de balão. Então, o Corpo de Bombeiro pede encarecidamente para que as pessoas se conscientizem e entendam que não é cultural, não é bonito, não é legal. É um ato criminoso, é um ato que coloca em risco a vida. O Corpo de Bombeiros orienta a população a denunciar a prática ilegal pelo Disque Denúncia, telefone 181 ou pelo 190 da Polícia Militar. E em casos de emergências envolvendo balões, entre em contato com a corporação pelo 193. Bom, esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!